Minha esposa é completamente viciada no celular e isso está arruinando nosso casamento. Minha esposa sempre foi uma mulher muito falante. Ela praticamente fica no telefone o dia todo com a cunhada, as amigas, familiares etc. Ela desliga de uma ligação e ou liga para outra pessoa ou outra pessoa liga para ela. Isso nunca me incomodou, já que não fico em casa o dia todo, mas recentemente isso começou a interferir no tempo que passamos juntos. Eu desço para tomar café da manhã e ela está no telefone, literalmente o tempo todo em que estou sentado ali. Ela fica fofocando ao telefone com alguém. Esse costumava ser o nosso momento de conversar de manhã, mas agora ela fica ali falando com outras pessoas. Eu já trouxe isso à tona com ela e ela simplesmente disse que trabalha. Esse é o único horário em que eu tenho para falar com ela. Isso também se estendeu ao horário do jantar. Eu chego em casa, ela prepara um jantar enorme e, assim que nos sentamos para comer, o telefone dela toca. Ela diz para mim e para as crianças irmos comendo, atende, se afasta da mesa e começa a conversar. No passado, se eu recebesse uma ligação de trabalho durante o jantar, ela me repreendia. Você pode retornar a ligação depois. Este é o horário do jantar. Eles precisam entender que você está com sua família. Você não vai atender essa ligação agora. Neste fim de semana, nós deveríamos sair para jantar no domingo à noite. Ela recebeu uma ligação de uma das amigas quando estávamos nos arrumando para sair e simplesmente foi prolongando a conversa. Eu ficava apontando para o relógio e fazendo sinal para ela encerrar, e ela ficava afastando o ar com a mão, dizendo para eu deixá-la em paz. 2 horas se passaram desde o horário em que deveríamos ter saído. Ela finalmente desligou o telefone com a Dana, e então, disse que já estava tarde demais para sair. Estou cansada. Vamos só comer sobras. Quando comecei a bater portas e resmungar, ela disse, nossa, você acordou com o pé esquerdo hoje. Qual é o seu problema? Eu respondi, meu problema é que tínhamos planos e você jogou tudo fora para ficar falando besteira no maldito telefone por 2 horas. Esse é o meu problema. E ainda diz que eu estou de mau humor. Nem comece comigo esta noite. Ela disse que não tinha falado com a Dana o dia todo e precisava colocar o papo em dia, e que não havia outro horário para isso. Eu disse que isso era inaceitável e que precisávamos começar a reservar horários que fossem dos dois. Ela disse que isso era estúpido e que moramos juntos, que não deveríamos ter que fazer isso. Ela concordou que faríamos um recomeço e sairíamos para tomar café da manhã. Ontem de manhã planejamos sair de casa às 9 horas. Às 8h30, eu estava sentado no sofá esperando por ela. 9 horas chegaram e nada. 9h15, ainda nada. Às 9h30 eu subi. Ouvi ela rindo e entrei no quarto para encontrá-la, sem banho, sentada na cama de pijama com o telefone na mão. Desliga o telefone, eu disse. Vamos. Estou no telefone, ela gritou. Desculpa, Dana. O que foi isso? Eu arranquei o telefone da mão dela e disse nele, oi, Dana, nós vamos tomar café da manhã agora e a Tami não pode falar neste momento. Ela te liga outra hora. Tchau. Então desliguei o aparelho e coloquei no bolso. Minha esposa surtou, exigindo que eu devolvesse o telefone, gritando que eu não tinha o direito de controlar o tempo dela e que ela não ia ser manipulada. Eu respondi, não, você está certo. Você não deveria precisar ser manipulada para passar tempo comigo. Se você fosse uma pessoa decente, saberia que isso é algo que deveria priorizar, e não ver como uma obrigação. Eu terminei. Você obviamente já fez sua escolha. Estamos basicamente em um impasse. Quase não conversamos desde ontem de manhã. Ela disse que não tem nada a dizer a menos que eu peça desculpas e devolva o telefone. Eu disse que, se a maior preocupação dela agora é ter um telefone, então não temos nada para conversar. Eu tentei oferecer soluções, mas ela é tão obcecada com aquele maldito telefone que acho que ela nem me escuta. Comentários mais relevantes. Comentador com votos negativos. Eu não acho que você esteja se comportando como um ser humano racional. Resmungar, bater portas, arrancar o telefone da mão dela e colocá-lo no bolso. Você está agindo como uma criança, sendo chorão e passivo-agressivo com ela. Não importa que ela esteja se comportando maldito isso, porém, quão difícil seria dizer, amor, quando temos tempo juntos, eu preciso que você esteja presente comigo? Resposta do autor, bem, você está parcialmente certo. Minhas ações ultimamente são extremas, passivo-agressivas e infantis. Eu odeio isso. Odeio ser assim, e honestamente não acho que seja saudável. Então por que estou fazendo isso? Porque, infelizmente, é a única coisa que funciona. Ela tem um pouco de complexo de perseguição. Quando eu disse a ela, eu saio às 7h30 e volto às 18 horas, é importante para mim que jantemos em família. Eu agradeceria se você não atendesse ligações durante a única refeição que temos todos juntos. A resposta dela foi, tudo bem, não vou mais falar com minhas amigas. Afinal, eu só existo para ser sua esposa quando você está por perto. Eu deveria largar tudo para falar com você. Vou apenas dizer às minhas amigas que meu marido disse que eu não posso mais falar com elas. Enquanto isso, eu pago a conta do telefone. Ela fica no telefone com pessoas por 5 a 6 horas por dia enquanto eu não estou aqui.
Se eu tento ser calmo, racional e abordar o problema, ela nega que exista um problema, faz parecer que estou dizendo para ela não falar com ninguém e age como se fosse extremamente isolada. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Quando eu estava tendo uma dessas conversas com ela, o telefone dela tocou. Eu disse, por favor, deixe cair na caixa postal. Isso é importante. Ela respondeu, eu preciso atender. Estou esperando essa ligação da Beth. Retorne depois, por favor. Ainda não terminamos. Eu respondi, bom, então não tenho mais nada a dizer. Ela respondeu e atendeu o telefone. Pelo que ouvi da conversa, era pura fofoca e conversa fiada. Então, por mais cruel que pareça, eu cansei de ser legal. Cansei de lidar com isso com cuidado excessivo e cansei de ela ignorar isso e me fazer sentir como se eu estivesse pedindo demais ao querer que ela realmente reconhecesse a mim e aos filhos durante as poucas horas em que estamos acordados em casa. Atualização, 1 ano depois. Oi, pessoal. Já faz cerca de 1 ano desde que publiquei e achei que deveria dar uma atualização sobre como tudo aconteceu. Não são as melhores notícias, mas sei que as pessoas estavam interessadas, então vou compartilhar o que aconteceu. Logo depois que postei, devolvi o telefone da minha esposa. Ao fazer isso, eu disse a ela, eu não acredito que eu estava errado em ficar frustrado com você, mas não é meu direito tirar seu telefone. Vou devolver isso a você, mas junto com isso quero que você perceba que toda vez que você faz uma ligação longa, você está escolhendo outra pessoa em vez da sua família. Você está escolhendo dar esse tempo a alguém que não está aqui, enquanto há familiares aqui que sentem sua falta. Ela arrancou o telefone da minha mão e disse, não fale comigo como se eu fosse uma criança. É o meu telefone e eu faço o que eu quiser com ele. Resumindo, as coisas nunca melhoraram. Ela estava sempre no telefone. Jantares eram perdidos, as crianças se sentiam negligenciadas e houve dias em que não trocamos uma palavra sequer porque, em todo momento em que eu estava em casa, ela estava tagarelando no telefone. A gota d'água veio na formatura do 8º ano da nossa filha, em junho passado. Bem no meio da cerimônia, o telefone dela tocou. No começo, eles tinham pedido para todos desligarem os celulares, mas aparentemente isso não se aplicava a ela. Coloquei minha mão no joelho dela e disse, não, aqui não. Desliga. Ela puxou o telefone da bolsa, atendeu a ligação e saiu do auditório. Ela perdeu o momento em que nossa filha subiu ao palco. Quando tudo acabou, meu filho e eu pegamos nossa filha, e as primeiras palavras que saíram da boca dela foram, onde está a mamãe? Nós a encontramos do lado de fora da escola, encostada no prédio, rindo e conversando no telefone. Quando ela nos viu, encerrou a ligação e correu até nossa filha para abraçá-la. Oh, querida, você estava linda. Parabéns. Você conseguiu. Quando minha filha perguntou onde ela estava, ela alegou que uma ligação importante chegou logo depois que ela passou pelo palco e que precisava atender. Ela estava mentindo para nossa filha para atender uma ligação inútil. Fomos jantar e eu não disse uma palavra a ela. Ela percebeu isso e me perguntou o que havia de errado. Quando chegamos em casa, eu disse, você deixou sua escolha bem clara, Tami. Obrigado. Ela perguntou, o que diabos isso quer dizer? Eu disse, você escolheu o telefone em vez da sua família. Isso está claro para todos. Na segunda-feira seguinte, eu me encontrei com um advogado e comecei o processo de pedido de divórcio. Muita coisa disso está meio confusa na minha cabeça, então me perdoem se eu errar um pouco a ordem, mas vou dar um resumo do que aconteceu. 1. Minha esposa foi notificada dos papéis do divórcio em casa. Ela surtou, dizendo que eu estava tentando controlar o comportamento dela, que eu a estava tratando como uma criança e que estava a punindo porque ela teve que atender uma ligação. 2. Ela me ordenou que saísse de casa, já que eu tinha sido o único cuidando das crianças nos últimos meses e o verão estava começando. Eu me recusei. Disse a ela que ela era livre para sair, mas como eu estava pagando a hipoteca e cuidando dos nossos filhos, eu não iria sair de casa. 3. Minha esposa saiu e disse que ficaria na casa da irmã até eu cair em mim. Ela me acusou de virar a vida dos nossos filhos de cabeça para baixo justamente quando nosso filho estava entrando no ensino fundamental segundo e nossa filha no ensino médio, porque teríamos que vender a casa. 4. Quando compramos a casa, minha esposa pagou toda a entrada com o seguro de vida da mãe dela. Meu pai e meu irmão generosamente me emprestaram dinheiro para cobrir metade do valor da casa, bem como a entrada. Meu advogado entrou em contato com ela, já que ela ainda não havia contratado um advogado, e disse que eu queria comprar a parte dela da casa. Ele a incentivou a contratar um advogado para revisar tudo. Ela optou por aceitar o acordo e assinou, perdoem-me se eu estiver usando o termo errado, uma escritura de renúncia, essencialmente removendo qualquer interesse legal que ela tinha sobre a propriedade. 5. Eu encerrei nossas contas bancárias, emiti um cheque administrativo referente à metade do valor e o enviei por correio registrado para ela, na casa da irmã. Ela assinou o recebimento. Sem problemas. Peguei os fundos universitários dos nossos filhos, que antes estavam apenas no meu nome, e pedi ao meu advogado que os colocasse em um fundo fiduciário, nomeando meu irmão e a irmã dela como curadores. Apenas com a assinatura dos dois o dinheiro pode ser retirado dessas contas, então nenhum de nós tem o direito de sacar esses valores. É muita coisa para meus filhos entenderem e eu faço o meu melhor para não pintar a mãe deles de forma negativa.
Ela não fez grande esforço para vê-los durante esse tempo e continua dizendo às crianças, quando as vê, que isso é temporário e que logo voltará. Pegando carona em um comentário brilhante de você, Tarântula Tup, devolva o maldito telefone a ela e faça como Tammy Wynette e participe de um concurso de soletração. Minha esposa, que não trabalha desde que nos casamos, percebeu que qualquer coisa que ela pudesse comprar à vista com metade do valor da nossa casa era como Elvis Presley procurando moradia em Chicago. Desde então, ela contratou um advogado e está tentando invalidar a escritura de renúncia, alegando que tem direito à metade do valor da venda da casa como um bem marital. Meu advogado me disse que ela não tem nenhuma chance de vencer essa ação e que ela assinou em cerca de 10 lugares diferentes afirmando que estava abrindo mão do direito à representação externa e revisão, apesar de meu advogado tê-la incentivado a utilizar um advogado próprio. Os tribunais estão fechados desde março, então nada avançou desde então, mas, se Deus quiser, isso estará resolvido até o fim do ano. Minha futura ex-esposa não parece entender o quão sério isso é, mas, neste ponto, eu não me importo. Ela fez a escolha dela e eu fiz a minha. Trabalhando de casa, consigo ver meus filhos o dia todo e nunca fui tão feliz. Comentários mais relevantes, muito bem. Espero que ela perceba que você está falando sério sobre ela não voltar, mas apenas quando for tarde demais. Você parece um excelente pai. Você está priorizando seus filhos e a si mesmo, e como pai, tenho certeza de que você sabe que é importante priorizar a si mesmo de vez em quando também. Fico muito feliz que você tenha se recusado a sair de casa e a tenha comprado pelos motivos que listou. Sua futura ex-esposa provavelmente vai tentar demonizá-lo, mas seus filhos não são idiotas e logo perceberão o motivo do divórcio de vocês. Continue sendo o mais neutro possível e siga fazendo um bom trabalho em geral. Boa sorte para você e para as crianças. Outro comentarista, estou curioso para saber o que era tão importante nessas conversas telefônicas que ela jogou o próprio casamento fora. Você chegou a ouvir alguma delas? Ela era uma especialista explicando como impedir um reator nuclear de entrar em colapso? Estava ensinando um adolescente de 15 anos a pousar um 777 variado depois que piloto e copiloto sofreram intoxicação alimentar? Resposta do autor, era literalmente fofoca e conversa com amigas. Ela não via isso como um problema. Não importava quantas vezes eu pedisse educadamente para ela guardar o telefone, eu era ignorado. Passei de pedir educadamente para pedir com firmeza, de pedir com cuidado para pedir de forma firme, para exigir. E ela não respondeu a nada disso. Independentemente dos meus sentimentos, ela iria atender aquela ligação. Era uma coisa quando era só me ignorar, mas quando a vi mentindo para nossa filha e escolhendo o vício dela, porque sim, é assim que estou chamando isso, em vez dela, eu tive o suficiente. Ela não estava disposta a procurar ajuda. Não estava disposta a admitir que tinha um problema. Então eu terminei. Nota do editor, a última postagem do autor foi feita em maio de 2020 e ele não fez novas postagens desde então. Acho que é seguro dizer que, a esta altura, o divórcio dele já foi finalizado.